Mário Quintana tem uma poesia sobre ele sair de casa aos 80 anos. De bicicleta. Tolstói é bem Tolstói saiu de casa aos 80 anos. Mas uma coisa, que bonitinho, assim, sabe? Sim. Ah, o menino realizando o seu sonho, ponto. Oi, galera, tudo bom? Hoje vamos falar, então, sobre Os Demônios de Dostoiévski. Estamos aqui. Eu peguei essa edição antiga porque a Nani falou, mas estamos todas lendo nessa edição aqui. E aí, gurias? Muita loucura, né? É Gostaria de o barraco. agradecimento à professora Tati no primeiro vídeo, porque eu já tinha visto isso, que o começo do livro era difícil. Vou repetir aqui. Todo mundo falou que as 100 primeiras páginas eram, assim, você não vai entender nada, meio chata. E, de fato, no fim da primeira meta, que foram aí 30 páginas depois das 100 primeiras, depois da aula da professora Tati no último vídeo, eu voltei, reli e deu um clique assim, e aí virou puro suco da fofoca. Essa meta da agora que a gente vai comentar tá assim, sensacional. E eu comentei, né, com você. Fico vendo esses vídeos desse livro discutindo niilismo, várias coisas filosóficas, e é Ai, isso que eu só tô vendo fofoca. Sim. cara, olha, eu acho que as primeiras, como é que se chama? As primeiras 690 páginas são difíceis. Não, tá E muito olha, a mais fácil. Paty deu a luz, assim, ficou muito mais divertido, muito mais. Assim, eu não tô entendendo, mas eu tô me divertindo. Ah, isso Sim, é. Eu acho isso que também, né? A gente ficou falando, muitas coisas foram respondidas, mais ou menos, mais dúvidas foram levantadas, né? sim. Quando a gente acha que vai surgir a resposta para aquilo que a gente não entendeu, aí surge outra, né? Com a resposta que às vezes não vem por inteiro, ainda surge mais fofoca e aí a gente fica sem saber outras coisas. Mas eu acho que isso que é legal. Eu não estou me atentando muito para essa questão filosófica, e até porque já para tentar entender o que está acontecendo já é um pouco complicado, né? Já tá difícil. Já é difícil. Mas eu acho legal, porque se essa é a forma do Dostoiévski construir os personagens dele e nos mostrar, quem sabe, daqui, né, no final do livro, se a gente conseguir ver ou não, essa parte filosófica, mas ao menos já vai ter valido a pena só pela fofoca, eu acho, assim, só pelo, Claro. né, Kiki. E eu acho é, que essa é a grande, como é que diz assim, mérito, né? Ele puxa as pessoas para ler um livro e de repente elas vão estar filosofando ali, né? sim, Né? Isso aqui era antes de a gente ligar as câmeras, a gente estava falando um negócio que ele e Shakespeare eram caras que trabalhavam pelo pão nosso de cada dia, né? E ele tinha que ter esses ganchos, ele tinha que ter essas coisas para chamar o público, né? E aí o cara de repente estava lá numa baita de uma filosofia e nem se dava conta, né? Isso aí é muito sim, legal. Isso é sim. muito legal. E dá pra ver, né? A gente vê, dá pra ver, né? Supondo que tem dias que ele estava inspirado, e ele começa igual aquele do Novo Homem, da meta anterior, né? Sim, E no outro está É, só disse-me-disse. é, não, aquelas frases que ele solta no meio, aqueles discursos de Deus e até, tá, mas se Deus não existe, então para que tá sim, vivo? Então é tudo muito bacana, é uma alta filosofia, né? sim. Esse Eu, negócio do niilismo, eu acho um saco, porque a gente já viu isso em tanto livro, né? Malu E agora sincerona. não é só sobre isso, sabe? Eu acho que essa obra aqui é muito mais que isso. Talvez um dos personagens aborde bem isso, e até por isso ele mostra que na sociedade nem todo jovem era assim, né? Tinha aquele, tinha isso, e o que que ele está moldando para mostrar o que que vão ser, né? O que que a pessoa adotar certas filosofias leva a ela e por que que ela adotou aquelas filosofias. Qual a história de vida dela e qual a natureza, né? Porque é tudo muito. Tem dois irmãos que são criados iguais e cada um sai de um jeito, né? Eu acho que Que levou ela a ser daquele jeito, né? é bem próximo, talvez, da construção que eu li, né? Por isso que eu estou falando dos irmãos Karamazov, que eu acho que ele faz reflexões profundas ali, em alguns momentos, mas em outros momentos é pura novela, que nem aqui, né? Fofoca, que não sei o quê. Então
o pessoal pegando dinheiro, bebendo, né, tem sempre essas coisas. E eu acho que isso era a vida na época, por isso que ele relatava e por isso que eu acho que a Nani falou: "Ah, Sim, uma hora que ele está inspirado, ele vai lá e solta um discursão ali". Eu lembro quando eu também li agora Crime e Castigo, tem um capítulo inteiro praticamente que ele faz um negócio que ali dá para escrever uma tese, entendeu, porque é o artigo lá que um personagem X escreveu, então o negócio só que depois nos outros, no restante, é a vida como ela é ali, né, meio Nelson Rodrigues aí, eu acho que é meio assim aqui no livro, e a gente está aqui nesse Sim, momento, eu acho, né. é. E o próprio Nelson era um fã de Dostoiévski e era assim Era, também, né. No meio sim. daquela baita fofocalhagem, assim, tinha um troço dentro, assim, que era revolucionário, né. Por isso que o É. Dostoiévski sentava aqui, tinha que escrever ó, e ele não escrevia pouco, hein, você vê o tamanho das haja visto nossa meta é. desta semana, nós temos só 2 capítulos, o capítulo da coxa, né, que acho que a gente vai começar por ele, que a gente vai Uhum. descobrir um pouco mais quem é a personagem coxa aqui Finalmente, né, não sei nem se esse termo ainda é, como que fala? Politicamente não, correto? né, Não é. foi Não é mais, né? capacitista, né. É horrorosa, É. horroroso. E aqui no Rio Grande do Sul eles chamam renga, a renga. É horrível, pior, né. Mas como que tá na tradução da Martin Claret? Tá diferente? Como que é? Tá? Tá. Por isso que eu me Tá, na toquei que Martim Clareta é diferente. Mas talvez essa aqui que é a tradução antigona, que é uma tradução do francês, é a coxa também. Deixa eu ver na Martins Claret, porque eu tenho no eu baixei aqui no também aqui. A Mancazinha, tá. a mancazinha. É. Também não é muito legal, É, né. acho que não melhorou muito não, Porque acho que assim, vamos continuar com quero a ser coxa. cancelada não, mas como é que você vai descrever alguém que manca, sem Hum, falar manca? uhum. Manca é Ah, eu ruim, também tem que você pesquisar. pode chamar Mancazinha. uma pessoa assim, né, que gosta É. mal gordo, careca, mas assim, é a palavra que você vai dizer que a pessoa Manca. no Rio de Janeiro, que eu conheço, é tá raso, tá fundo. Mas já chega, né, já vamos ser cancelados. Já, já. Já fomos cancelados. O YouTube já botou um vum, vum, vum na nossa voz. Edição, por favor, apitar todos os apelidos que a gente deu pra coxa. Isso aí. Bom, en É, Mas vamos vamos falar a começar. coxa, que é o termo que ela usa no livro, né, para que Vamos, as não, vamos pessoas falar. se o nome do capítulo, inclusive, aqui, a coxa. já Até é porque difícil entender sem usar subterfúgios, né. sim, É, a primeira coisa que eu notei é que a gente ficou sabendo bem explicitamente o nome do, né, do narrador. isso. Ele fala aqui Finalmente. bem na página 132. Uhum. Bom, E nessa o Chatov, a gente chama de Chatov, isso. ainda tem isso, né? Tem os nossos apelidos em adição aos apelidos do pessoal. Ele leva, ele chega com o narrador, né? O GV, para visitar a Lisa, que é a mãe dela, que Uhum. estava doente. Isso. E aí, logo de cara, a gente já tem uma citação de Shakespeare de novo, que é o Uhum. Nicolás. Ele é o príncipe Malu, amado e desejado na sociedade. Sim. Aham. Mas isso a gente comenta mais pra frente, né? Uhum. E depois a gente tem uma referência ao Otelo também no parágrafo de baixo, né, continuando aí Uhum. a gente tem o suquinho aqui do Shakespeare. Nesse ponto, o Dostoiévski é melhor que o Tolstói, porque o Tolstói não gostar de Shakespeare é o fim da picada, mas isso vai ficar para outro vídeo. Vamos. Velho. Chama recalque. Sim. Chama recado. Bom, o que eu entendi é que eu não, isso eu já estou mais para frente, vamos ver. Mas eles Aí foram na lá parte 2. Isso só foi uma introduçãozinha, né? A gente vê um pouco da mãe. aham. Foi só. Pelo que eu entendi, ela descreve que a mãe não tá muito bem da cabeça também, né, tipo, ela tá É. meio assim, mais para lá do que para cá, para falar. E Que ela chama ele de professor, ela acha que ele é professor, aí ela fala que tá confundindo com o outro, né? Aí isso, chega o médico e. No segundo capítulo dessa parte, aí foi legal, né? A Lisa que finalmente ela queria encontrar o Chata porque ela quer publicar
pelo que eu entendi, tipo ela queria criar a Barça, né? Fazer uma Isso, enciclopédia. Ou isso. ela queria ser fofoqueira e fazer um grande resumo das fofocas dos jornais, porque, né, ficou claro que a curadoria ia ser Dela. particular, assim, não ia Sim. ser que de fato de principal aconteceu, quem foi nomeado governador, isso ou aquilo. Ela queria fazer uma seleçãozinha de fofocas. Ou ela queria criar uma enciclopédia, ou a capricho da época. Sim. Me lembrou David Copperfield. Lembra que aquele cara que estava sempre escrevendo enciclopédia? Ah, Aham. sim. Então, e se tivesse foto, podia ser uma Contigo da vida, né? Também. Então, Que ela ia colocando. capricho, Caras. Isso. Pô, contigo é muito da nossa época, Caras. Conti- Pô, Caras Caras, eu já é errei. antigo também. Errei, era Caras, né? Contigo. É que na nossa época era amiga e contigo, aí depois veio a Caras. Até eu sou Agora mais eu não sei mais o antiga que que ainda. é. Agora tá. Agora é agora, fofocalizando. É, Instagram, é. sim. E aí ela queria a ideia, a ajuda do Chatov, né? Que eu acho que foi o Stepan que tinha indicado ele. Sim, Alguém indicou ele na primeira, indicou ele. que ele era entendido. Sim, acho que foi ele. Ou o próprio narrador, não foi? Eu não me lembro. É, também não lembro. E, bom, só que ele não, ele escuta tudo que ela tem para falar e fala, não, não quero, muito obrigada e tchau, e vai embora, né? E ela fica ali meio que sem entender por que que ele também foi tão. Ele ficou chateado, né? Parecia que alguma coisa ofendeu ele, ou ele estava com preguiça e ele não quer trabalhar, estava desanimado. Sim, Porque ela explicou, falou tudo, ele não entendeu por que que precisava dele. Ela falou, né? Eu não tenho os meios, eu tenho aqui a ideia, eu quero um sócio, 50-50, fez uma proposta legal. sim. No fim, ele, por algum motivo, se ofendeu, não quis. Uhum. E foi embora. É, e a Será vida que com um plano, né? será que ele estava com alguma outra expectativa desse encontro? Não, Ou acho que não? ele não tá nem esperando o encontro. Eu acho que ele ficou. Eu ainda não entendi qual é a do Chatov aí, Eu, fi- mas eu ele. fiquei na dúvida se ele quiser estar fadiga, tipo assim, ah, não, é meu trabalhão. Eu Sim. não sei se ele ainda é expectável, sabe? Aham. Mas eu notei isso para confirmar para frente. Minha expectativa, assim. Sim. Eu, E depois carta, né? Ah, tá. não, é porque acho que na 4, não sei se a gente vai falar, ele tem uma possível explicação seria o Chatov ter ido para a América, que ele fala que eles foram alguns lá para trabalharem nos Estados Unidos como trabalhadores lá para se submeter eh, ao Deixa eu ver trabalho como lá, que né? era. Isso, para ver como que era. E aí eu não sei se eu ainda não consegui ter nenhuma ideia assim, filosófica do que o Chatov representa aqui. Entendeu? Pode ser que já tenha aí Então, eu nas acho que ele análises. não quer trabalhar. Eu acho que ele quer filosofar sobre o trabalho, entendeu? Isso, É provavelmente. Sim, meu palpite por enquanto. Uhum. E, pô, uhum, uma proposta legal, né? Talvez ele não goste de publicação e tal, mas se ele tem experiência, né? Ela sim. ofereceu meio que uma sociedade também, pelo que eu, não era só vou te pagar Sim, mas aqui, ela queria que ele fosse. ele preferiu ir para América. Não, ele já foi, Não, ele já tinha ido. ele já tinha ido, mas o que eu acho é que ou ele achou que a ideia dela era muito bobinha, assim, tipo, ah, tá, você quer Uhum. pegar as principais notícias e transformar num livrinho, tipo um anuário, ou ele aí falou assim, não, não quero fazer isso, nem que, não sei, não deu para entender qual que é, por que que ele rejeitou. Se ele se acha muito para isso, né, e o trabalho é muito bobo, sei lá, ou é porque ele não quer trabalhar mesmo, mas isso eu não consegui entender. Aí ela deu uma amostra para ele, um monte de jornal amarrado com anotações que ela fez, meio que a ideia dela, e mandou ele levar para casa e pensar. Só que Uhum. aí, antes dela ir, ela perguntou se ele conhecia o. Deixa eu consultar aqui o nome agora. Que ainda tá... Lebiadik. Não temos apelido ainda para ele? Uhum. Acho que não. Não, ainda não. Lebiadik é o capitão, que chama de capitão, né? Isso, Que é o irmão da coxa, que é o que isso. estamos no capítulo da coxa. E aí ele não quis dizer nada com isso, né? Porque na verdade, ela perguntou onde ele morava. Ele falou que morava lá naquela rua, naquele prédio que todo esse núcleo mora, lá Sim. na Vila do Chaves. Ela falou: Ah, você conhece o fulano, que é Na o fila do vizinho? Ele falou que não queria ter nada a ver com isso. E aí ela falou:
que recebeu uma carta, e era a carta que a gente já tinha ouvido falar antes, né? Que ele ia É. se declarar seu amor. Aí ela mandou o servo dela lá, o Maurício, né? Maurício é o codinome dele. Uhum. Maverick, gente, essa pronúncia, depois vamos fazer só um compilado. Né? O Maurício, ele trouxe a carta, e aí quem leu em voz alta? O narrador leu em voz alta. Isso. Pode o sol zangar-se com um infusório se este lhe faz um poema dentro de uma gota d'água. E aí se deparou, né? Sim. Capitão Lebiadkin, amigo ultra submisso que também tem seu lazer. Sim. Cara, é muito bom. Só diz que ele é um bêbado e canalha, que É. conhece ele. E aí a Lisa mesmo falou, no mesmo tempo que eu recebi a carta, eu compreendi que vinha de algum imbecil. Sim. Daí ele se chateou e foi embora, né? Uhum. Aí vem a parte 3, que basicamente a Lisa pergunta pro narrador se suplica ao narrador para ele levá-la Sim. para conhecer a coxa. O narrador Isso. não faz a menor ideia de como ele vai fazer isso, porque ele, na verdade, acho que ele não conhece ela, né? Aham. Na verdade, não, a gente vai ver. Ele não conhece ela, mas ele, por algum motivo, promete e ela quer pro dia seguinte, ele sai assim, né? Tipo, e agora? Como é que eu Sim. vou fazer isso, né? Aham. Aí vem a parte 4 aí do narrador que vai até o Chato, que é Uhum. vizinho da coxa, para pedir ajuda para falar com ela, e vem a história da América. Tá? Sim. Exato. Vai falar aí que você pegou uma coisa que eu nem tinha pego de tanto detalhe Não, que outra coisa que eu peguei aqui na conversa deles, quando ele está contando que eles foram num navio de imigrantes para os Estados Unidos, na página 146, né? A Sim. fim de experimentar em nós mesmos a vida do operário americano, e assim verificar com a própria experiência o estado de um homem na sua situação social mais dura. Eis o objetivo que fomos para lá. Aí o narrador fala assim: Meu Deus, comecei a rir. Aí o narrador é Sim. muito, né, expressivo também. é, Ele fala que ele ri do que o cara falou, né? Porque, assim, deve ter ainda mais uma coisa, né, um pouco difícil ali de se pensar, os caras saindo da Rússia para experimentar como que era a vida de trabalho nos Estados Unidos, né, de um operário americano. E aí a gente descobre no final da página 147 que enquanto o Chatov, né, o Chatov, que já é chato, estava nos Estados Unidos trabalhando, vivendo essa experiência, a esposa dele vivia uma experiência com o nosso príncipe Nikolai. inglês. Isso. Ou seja, ele estava aqui, ó, entre nós corria um boato vago, porém autêntico, de que a mulher dele mantivera durante certo tempo um caso com Nikolai em Paris, e precisamente 2 anos antes, quer dizer, quando Chatov estava na América. Então, nosso Eu gosto do boato vago, porém autêntico. isso, é. Sim. Gurias, eu acho que o Chatov, como um bom chato, ele era um filósofo e queria ver como é que funcionava na prática, né? Sim, Porque por mais Sim, que os então, caras mas é igual eu ganhassem um falo, salário, não eram. pequenas experiências, trabalhar mesmo ele não quer. sim. É. Aí ele vai poder chegar e dizer como é que foi, né? Fazer todo o charme dele. Enquanto ele, os amigos cornos. Porque não deve ter sido o único, né? É. Daí na parte 5 o Chato vai lá, né, na casa da coxa, vê que o irmão dela não tá em casa, o capitão, e entram, e aí é uma descrição de nojeira, a situação que eles vivem lá, né? Cômodo Uhum. pequeno, sujo, vem no Sim. chão, farelo de comida, as roupas, tudo. E o capítulo é pura loucura dela, né? Ela fica narrando as coisas que ela vive ali, que passa na cabeça dela. E ela reconhece o Chatov, né? Sempre fala com ele. Uhum. Ele sempre vai lá. E ela sempre lembra dele, né? Porque ele fala que às vezes ela vê a pessoa e não. E fica perguntando, né? Se isso é uma memória dela, se é um delírio, se não é. E eles ficam nessa. Acho que esse aí foi pra gente ver mesmo que realmente ela é doida, né? E Ela bom, é doida, ela está doida. o delírio dela, Eles falam até. que ela tem, que eu acho que é o mais importante da gente saber ou não, é que ela acha que ela teve um filho, né? E, É, né?
E aí a gente também não sabe se ela teve ou não. Aí o Chatov pergunta: "E se você não teve filho nenhum e tudo isso é apenas um delírio, hein?", né, ele fala para ela. Hum. Ai, que horror, gurias. Só que ela rebate nele, né, o Chatov ela chama ele de Cha Chatushka. Catuxa. Na 154, na primeira linha, ela fala: "Chatushka, é verdade que tua mulher fugiu de ti?", ou seja, ela, Uhum. né, então ela não é É. muito boba não, ela também revidou ali nele. É, então, ela ficou louca, mas antes a gente não sabe, né. É, E aí ela chama o irmão dela que bate nela de lacaio, né, porque ela também tem isso, na visão dela ele serve ela, sim, não é nada disso. Às vezes ele se aborrece, mas ele é, que serve ela. Daí eles vão embora antes do capitão chegar, né, e no próximo capítulo ele de fato chega e vai bater lá na casa do Chatov. De uhum, Chatas, mas a gente vai chamar de Chatov. E ele sim, estava com medo de pegar eles, porque se pegasse eles lá conversando com ela que ia apanhar, né. isso, Sim. E aí, mais uma vez, o capitão tá bêbado e tá falando um monte de coisa, nada com nada. Ele é essa pessoa que bota a pulga atrás da nossa orelha, né? Porque ele é, fala um monte de barbaridade. Na primeira meta foi ele que falou um monte de coisa e a história do dinheiro, da menina que levou, que roubou ele, e a gente fica sem saber o que é o que não é. O chato sempre descredita ele, fala que sempre ele é bêbado e confuso e é mentira, mas a gente sabe que o Dostoiévski não tá botando isso aqui só pra encher página. Também tá, né? Também tem também, que ganhar por isso, mas sim. Mas ele não dá ponto sem nó. é. Ai, gurias, eu fico com pena da coxa. Todo mundo gosta, né? É. Exato. Bom, mas eu ele E aí, ele no ele 7 chama chegou o. ele só fala aqui na 156 uma das falas do bêbado aí "E tua irmã também é uma escrava, uma ladra", né, ele acusa novamente ela aqui só pra gente deixar claro pra gente que a Dasha aí, Uhum. ele acusa ela de ser a quem roubou lá o dinheiro que a gente tinha visto Uhum, na outra meta. Mas vamos ao a 7. diferença dos Sim, 1000 para o 300. isso. Se é que algum dia foi 1000, né? Aham. Aí no 7 chegou o grande dia seguinte, que era o dia que o pobre do narrador tinha se comprometido com a Lisa de. Também outro mistério, né? Não sabemos ainda, porque tanto a Lisa queria conhecer a coxa. Sim, E aí continuamos sem saber. Spoiler, acabamos a meta sem sem saber ainda. saber. E aí Eu eu acho que marquei aqui da meta que ele e- fala. Foi um dia de coincidências surpreendentes, já para deixar a gente, né, na Sim. expectativa. Fala, Malu. eu acho que eles querem, tipo, esse negócio, tipo aquele negócio de ir pra América, sabe? Meio que fazer um experimento social, ver como é que é a vida dos outros, sabe? É muito É. periqueiro mesmo, né? Não, eu acho que tem a ver daí, talvez, essa ida dele, ele fala ele mais 3. A gente não sabe quem foram esses 3 aí, né, ao certo, acho que ele não fala. A gente sabe do Ele Chatov. fala, Fala? Eu acho que fala o Kirillov, eu acho que é um engenheiro, agora não lembro. é, É, Acho que aqueles que ele vai contrapor talvez, as personagens, os niilistas contra hum, os outros, né, sei lá como eu vou chamar, como a gente vai uhum. chamar eles aí. o Ma time niilista é, contra o. então talvez ele esteja costurando aí os personagens pra gente ver, ainda só que ele só tá largando, assim, só tá deixando essas coisas, ele não foi a fundo do porquê a viagem pra América e tal, talvez ele retome isso ainda mais pra frente, ou não, não sei, mas é a Sim. mi a minha E os impressão. caras sempre andam em comitiva, né? Porque ninguém precisa deles no escritório, né? Porque. Não, Aí chegou o domingo, o narrador vai com o Stepan lá na casa da Varvara, porque era o grande dia do Stepan casar, né? sim. Ele sabia Uhum. disso. Quando ele foi lá pro enterro dele. E o Chatov estava lá também e ficaram os três sentados lá esperando a Varvara aparecer. Aí o narrador fala que precisa voltar um pouco no tempo. Alguém chega correndo e antes de explicar, preciso contar um negócio. Aí conta que de manhã a Bárbara foi para missa, né? Uhum. E aí teve todo o burburinho lá da coxa, que chegou alguém no
descrição muito boa do tipo de carroça, né? Eu Sim. anotei aqui que era o mototáxi da época. Ela chegou numa Droschke, isso é, daquelas em que as mulheres só podiam sentar-se de lado, segurando no cinturão do cocheiro. Eu imaginei ela no mototáxi, né? Sim. Chega. Com E nenhum aí, glamour, né? Ele quis dizer, não tinha nada de glamour ali, era. uma roupa estranha, e começa falando, né? Era uma magreza doentia e cocheava, coberta de É, pó de arroz e ruge, que era exatamente como ele tinha descrito ela quando chegou na Ele fábrica. falou toda a rotina de make-up dela antes, né? falou, Minúsculo, deu um lookinho A completo. sobrancelha, tudo. sim. E aí Ah, ela entrou já tinha começado a missa, né? Mas deu tempo dela entrar, e aí todo mundo viu, né? Aquela figura chegando. E a Varvara que estava lá na frente, aí eu notei que nesse capítulo a gente viu a relação dela com a nova governadora, né? Uhum. Elas estavam ali na disputa de poder das mulheres. Eu gostei de ver isso. Ela sentou ainda lá na primeira fila, né? Uma tinha um lugar especial, a outra. Meio que quem tinha respeito, né? Mas a Varvara era muito conhecida e respeitada na sociedade. A governadora, apesar de ser governadora, tinha acabado de chegar, né? Sim. e os governadores têm tempo, né? Os reis ficam. É. Aí elas têm lá a interação delas, né? Uhum. E a fato importante que vai retomar na frente é que a Varvara meio que deu uma esmola pra ela, né? Bem Sim. generosa, mas deu um dinheiro pra coxa. E deu o chale dela também, né? E o chale chique preto pra Sim. ela. Para ela usar, porque ela estava com o pescoço todo desnudo, né? Uhum. O que para a época E aí era também horrível. a parte que a gente comentou, que a gente não entendeu, né? Ela perguntou, né, perguntou se ela era coxa, mas se ela era irmã do capitão, se ela era senhorita, senhora Lebiadkina. Uhum. Não, ela falou que é meu irmão e tal. E aí ela levou ela para casa dela. Ela falou: vou levar você para minha casa para você ser levada para sua família. E aí a Lisa chorou de implorar para ela ir junto, porque afinal ela tinha pedido pro Chatov para conhecer e realmente o Chatov deu uma sorte, né? Deu. Chatov não, o narrador, O narrador é. que ela Sim. encontrou e aí ela foi junto com a Varvara e a Costa para casa da Varvara, onde já Uhum. estavam os noivos Sim. do casamento. Aí o núcleo todo foi se reunir Na na casa casa da dela. Bárbara. Sim. E notem aqui, né, quando a Varvara vê que ela é coxa, ela fala: "Como? Você cocheia?", né, É, bradou Varvara, como se estivesse totalmente assustada e empalideceu, ou seja, todos notaram, mas não compreenderam, né, nem a gente não compreendeu porque que ela ficou tão abismada, assim, da mulher. Pô, Barbara, o nome do capítulo é coxa, como é que não tá prestando Então, atenção? a Tá até a prestando gente atenção? já sabia. Eu acho que É. eu não anotei, mas mais pra frente, lá na casa dela, ela comenta. Eu não sei se ela reconheceu ela aí porque ela coxeou. Ela comenta alguma coisa de coxa, de coxear, Sim. de mancar, tentando usar Uhum. outra palavra. É... Ah, sim, ela comenta na hora da carta. Depois a gente. Eu acho que ela ali se deu conta de quem era a pessoa. Sim. E aí vamos para último capítulo dessa parte, né? O Uhum. 5, A Sapientíssima Serpente. Isso. Que isso aí é que o negócio complica, chega todo mundo pro barraco. Todo É, mundo junto. sim, Até o assunto chegou. sim. Os 2 assuntos, né, bom, o assunto principal e os Aí quem 2. estava faltando nessa primeira parte, a mãe da Lisa chegou Aham. e aí foi buscar a filha, né? Ela não entende muito, o tempo todo ela tá incomodada da filha estar nesse ambiente. Uhum. Não sei por que não. Depois a gente vem a saber. Porque eu imaginei que é por causa de todas as fofocas das tais cartas. Ela não queria que Sim. ela estivesse Sim. se desonrando.
mas também porque Na a mãe da Lisa não gosta da Varvara, né. Elas têm lá uma é, intrigazinha de criança, sei lá, de quando elas eram crianças ainda, pelo que eu entendi também. Então, já não se É, bicam na muito ali. parte 2 fala isso. Na parte 2 é só sobre essa amizade dela, mas é uma página só também, mas eu gostei que, tipo, foi uma página para descrever bem Sim, a relação delas, né, que é. eram bem é, amigas de infância e lá atrás a Varvara fala um monte de coisa, né? Tipo, que ela ia foi infantilizada, né? Um monte de. Sim. Ela meio que dá uma humilhadão daça, assim, né? Tipo assim, ela não, agora ela tá de igual pra mim, mas na realidade ela implorava É, pra participar das festas, não tem? e tem Eles aquela estão um pouco disputa de fingindo. poder ali, né, porque a Varvara sempre meio que É. dominou, e quando era o ex-governador, né, com a ex-governadora, tinha ali aquela Todo meia mundo, coisa de submissão, né. E agora isso, com todo mundo dizia essa que ela governava de isso. verdade e tal, Só que né? agora quando mudou o governador e a governadora agora é a Prascóvia, então aí É. ela tem no ar essa um pouco, assim, de disputa entre elas, né. Ela perdeu um pouco do poder dela na Sim. aldeia. e Hum. aí, na terceira parte, que aí a gente fica sabendo que elas duas estavam recebendo essas cartas anônimas, né. A primeiro acho que é a mãe da Lisa que fala, e aí finalmente a Bárbara fala, né: "Já que você mencionou essas cartas, né", aí ela fala: "Mas eu tenho uma filha, minha cara". Então, assim, ela tá preocupada com a reputação da filha dela, né, Uhum. mulher. Uhum. E aí vem toda a história do dinheiro à tona, né. Só uma coisa que eu não sei se eu fiquei com essa dúvida, mas também não sei se é válido aqui, mas como quando a Varvara vai falar por que que ela está se sentindo mal ali, que elas começam a falar na página 169. Aí ela fala assim: "Durante toda a Hum. minha vida, gozei da sincera amizade do teu falecido marido", né, daí que ela depois ela Uhum, fala: "E nós 2 ainda meninas brincamos de boneca no internato". Aí falei: "Será que é uhum. ainda essa relação com o marido da outra aí também não ela não quer pôr uma, sei lá, quer colocar alguma pulguinha atrás da orelha da outra, assim, de falar assim: "Ah, me dava bem com seu marido, mas você sempre com essas, né, com essas suas histórias e tal". Não sei, mas eu só fiquei aqui porque eu já estou desconfiando de todo mundo. Eu não maldei nada não. Que depois ela ficou falando mais foi do internato, que ela não gosta da Foi do história do internato, internato, ela sempre fala do exato, internato, isso, internato, foi. internato. Mas aí a Dasha vem com a fofoca do dinheiro, né, que a gente estava confusa da meta um, Uhum, continua Uhum. confusa. isso, Mas pelo menos entendemos os personagens, né. sim. E a Dasha não queria vir, né, ela estava no quarto falando que não estava se sentindo bem. É, ela estava se sentindo mal porque, no meu entender, também não queria casar. Aham, Nem ela Sim, nem a Pan queriam ser casados. sim. mas a Ela Varvara queria, então, sacanagem, né? É. uhum. Aí tem a história das cartas e tem a história da Dash, né, que a Nani falou que pegou o dinheiro do capitão, né, que pegou não, ela é Pegou o dinheiro não. acusada, de ter pego, de ter É. ficado com o dinheiro, é. E aí quando a Bárbara fala da carta, eu marquei aqui, né, que ela fala. Também recebi uma carta anônima. Nela, um canalha qualquer me assegura que Nicolai enlouqueceu e que preciso temer uma mulher roxa que irá desempenhar um papel excepcional no meu destino. E gravei a expressão. Aí eu pensei que quando ela viu a mulher cocheando, Sim, ela deve ter. ter Mulher coxa, ficado né? É ela. exatamente, é É, ela. Aí chegou o irmão da coxa, né? Mandaram entrar, não queriam que entrasse, que não era um homem digno de receber e tal, tal, tal. Uhum, Mas aí mandaram entrar. E aí ele fica falando um milhão de coisas, e uma das coisas que ele fala é que ele quer defender a irmã dele também, né? Por algum uhum, motivo. Por algum motivo não, é a honra da irmã dele. Por algum motivo que eu falei aqui, porque ele bate nela, né? sim, E aí ele explica que o dinheiro que ela ganhou, né? Ele ficou sabendo que ela ganhou dela na missa, ela só aceitou porque foi da senhora, mas ela não aceitaria dinheiro de ninguém nesse mundo. Então tá dizendo que assim, ela que não o é outro uma. sim, ou não é prostituta, ou não recebeu dinheiro, ou não roubou, ou qualquer coisa com essa história do Uhum. dinheiro aí que tá, uhum, ainda não tá muito clara, né? sim, Uma coisa que eu marquei é que
Aqui na página, no início da fim da 178 e no início da 179. Tiveram dois momentos que falaram dele, o outro eu perdi aqui, deve ter passado, mas que eu marquei. A gente fala aqui, tudo que dizia respeito ao comitê filantrópico provavelmente havia sido preparado de antemão, talvez até por instrução de Liputin. Uhum. Eu anotei que o Liputin pode estar por trás do capitão, Então, né? eu também fiquei com isso, mas agora que eu li o comitê filantrópico, não era dela? De quem? Da É, Varvara? é, É isso, eu já não lembro. no começo dessa parte, o irmão da coxa, não consigo guardar o nome, chegou totalmente arrumado, com uma camisa limpa, Sim, com roupa, não sei o que é. lá, todo para ocasião, né? Parecia que ele ia casar. Uhum. E mencionou o Liputin aqui de novo, que fala, né, há pessoas para quais uma camisa limpa é até uma indecência. E aí depois comentam que ele estava com o fraque do amor, porque ele tinha falado disso quando ele ia se declarar para Lisa, né? Então não Sim, sei se ele foi lá para pedir a mão da Lisa, o que ia acontecer nessa casa que estava todo mundo lá para fazer de um tudo, né? sim, Que o narrador até começou uma série de terríveis coincidências, né? sim. Mas enfim, estamos levando aqui coisas. Ele até começa depois a falar, né? A senhora sofreu na vida. Ele entra numa conversa meio doida aqui. Uhum. Mas ele é doido, e ele está sempre bêbado, apesar de parecer que ele não estava bêbado, estava limpo esse dia, né? Sim. Tudo que entendi foi que eu não entendi nada. E aí tem uma frase aqui na página 180 que é muito boa, que para mim resumiu tudo, porque quando a gente começa a achar que está entendendo, e eu até comentei com vocês da meta passada, Aham. apesar da gente estar confusa, acho que quem estava mais confuso era o Stepan, que o negócio do dinheiro que ele ficou pecados alheios, não tem necessariamente nada a ver com ele, né? Mas ele surtou de que ele overreacta a tudo. Aí tem uma frase aqui. Stepan Trofimovich também tremia, só que ao contrário, porque tinha sempre a inclinação de entender demais. Sim. Exatamente isso. Ele queria ler uma peça barata É, para sim. ela acha que ele está louco. Uhum. E aí ela pergunta, né? No auge da raiva. Dê licença de perguntar como o senhor se atreveu de acusar uma pessoa de minha casa de não lhe haver entregue toda a quantia em dinheiro que o senhor teria recebido de Nikolai Vsevolodovich. Uhum. E aí ele fala uma calúnia, e aí ficam, né? E aí outra coisa que eu marquei aqui, que também é to be continued, né? Minha senhora, há circunstâncias que antes nos fazem suportar uma vergonha familiar que proclamar a verdade alto e bom som. Libiate que não vai dizer, minha senhora. Então, assim, apesar de tudo que vai acontecer para frente, que a Uhum. gente vai achar que finalmente entendemos e sabemos a verdade, fiquei Não. com uma leve 90% de sensação de que não sabemos nada ainda, né? Não, pode ser que seja tudo que a gente acha que sabe não ser verdade, né. Porque aí logo depois dessa conversa anunciaram que Nicolai chegou, e aí ninguém entendeu, né? Sim, O narrador comenta aqui, uma coincidência fatal com o momento presente. Porque ele estava para chegar, mas dali a uma semana, né? Se eu não me Sim. engano, uhum. e de repente anunciou que ele chegou, que ele estava lá. É que a confusão tava pouca. Faltava gente. Então, eu falei, o assunto chegou, né? Já que querem saber o que aconteceu, o assunto chegou. Sim. Aí, quando sobe alguém, não era o Nicolai, era alguém que ninguém É, sabia quem é, nem o próprio pai. era completamente desconhecido, ele anuncia ainda, né, o narrador aqui. Aham. Era o Pierre, filho do Do Stepan, e Ste ele mesmo fala, né? Pierre Monofan, não te reconheci. Como sim. ia reconhecer se ele só viu em 2 vezes na vida, né? Uhum. Sim. E aí ele vê todo mundo, ele vê a Coxa, ele vê a Lisa, porque eles todos se conhecem das aventuras deles na Suíça, né? Eles todos sabem muito bem o que aconteceu, nós não sabemos. Sim, Acho que aí já o Nicolai chega também. sim. Chega e leva a coxa embora, né, não fala com ninguém, pega ela e vai levar lá para casa. Ah, tá. A mãe já bota ele na parede, né? Não, Aham. não faz nenhum passeio, já bota ele na parede e fala, né? Eu lhe peço que responda neste momento sem ser deste lugar. Será verdade que a feliz dessa mulher coxa, coitada, será Aham. verdade que ela é sua legítima mulher? E é isso, ele fala e não fala nada. E ela pede para ajoelhar perante ele. Não sei se é porque ele fez benfeitorias a ela, nós não sabemos nada de Uhum. nada.
Mas ele fala, né? Ainda assim sou um estranho, nem marido, nem pai, nem novo. Dê-me seu braço e vamos. Eu acompanho até a carruagem. Se me permite, eu a levarei para a sua casa. Ele fica o tempo inteiro assim, meio que defendendo a honra dela, né? Não sabemos se por culpa, se por benfeitoria, piedade. Uhum. E aí, no próximo, o Pierre conta tudo. Conta uma primeira versão aí pra gente, né? Que Sim. acredite quem quiser. O Coxo tem medo do Pierre. A Varvara fica achando o máximo. Ele fala, né, que o Nicolai estabeleceu uma pensão anual de 300, não 1.000, né, roubos para Coxa. Uhum. E a Varvara fica achando que o filho dela é um benfeitor igual a ela, como criei bem meu pequeno Nicolai. Sim. E a Varvara quer adotar a Coxa, né? Eu anotei aqui também, tipo. Igual a Dasha, né? Isso, exatamente. No fim dessa meta, na 196, eu marquei de novo que acho que foi o Coxo que falou. Isso foi mais efeito do vinho pro Pierre. E ele Uhum. fala: se aonde uma família é vergonha que um coração não mereceu clama entre os homens, esse homem é o culpado. Aí ele pergunta se ele tá sóbrio e tal. E aí ele fica falando dessa honra da família. Então, assim. E aí, rolou ou não rolou? Sim. No próximo capítulo, a Lisa fica doida, tem um ataque de riso, de histeria, ninguém Sim. entende nada. Ficou vermelha e aí ninguém entendeu nada. Uhum. E aí tem que ela fala, mamãe, não se assuste, se eu vier quebrar as duas pernas, não sei o que lá, você vai me conduzir coxa. E aí fala isso e começa a gargalhar de novo. Eu não sei se ela quer ser coxa, ó. Se ela tem inveja, ciúme da coxa. Isso ficou um pouco claro, né? Por causa do Nicolás, ela gosta dele e aí ela ficou com essa obsessão com a menina coxa. Gente, qual o nome dela? Da Coxa, eu Da não sei. Coxa? Tem Bah, nome. Eu quero mas, parar de chamar ela coxa, mas eu acho que não tem nome é, mesmo. Foi o que eu fui procurar no começo aqui da gente começar a falar e eu me toquei que ou a gente não sabe, ou ele não nos contou, ou a gente não sabe. Ah, sim, Mária. Também marquei uma fofoquinha na página 200, ó. Stepan fez menção de falar com o Nicolai alguma coisa sobre sei lá o quê. Uhum. E aí o Nicolai se apresentou na direção da Dária. No entanto, o Pierre lá, o Petrushka, ele atravessou o caminho quase à força e puxou para a janela, onde pôs a cochichar rapidamente com ele sobre alguma coisa, pelo visto muito importante, a julgar pela expressão do rosto e os gestos que acompanhavam os cochichos. Nicolai ouvia com muita indolência e distraído. Eu acho que o Pierre estava alinhando ali o alinhamento da história hum, que eles estavam contando, né? Que ele Uhum. contou na ausência do Nicolai. Quando o Nicolai voltou, ele só, né, agradeceu, obrigado pela história. É, E o Pierre também salvou o pai dele, né? Ele fez um show falando que o pai dele escreveu a carta, meio que deu uma de bocudo, falou demais. Sim. Deu a parecer que ele falou demais, mas na verdade eu acho que ele falou, né, que o pai mandou uma carta para ele salvar ele do casamento, Uhum. uhum, abriu bocona. Só que na verdade a Bárbara ficou tão horrorizada com o que ele falou que meio que ele despossibilitou a existência do casamento com tanta barbaridade que ele falou. Sim. Aí depois eu fiquei, não foi inocente, né? Esse menino contador de história não é inocente. E a Dasha abraçou muito ele, né? Então eu acho que ela também ficou feliz de ser salva. Ele falou, né, pra Dasha. Por que parabenizá-la? Lembre-se que na Suíça você apostou que nunca se casaria? Isso, Assim, a exatamente. proposta da Suíça, o que foi que me deu, né? A Uhum. parte que, tipo assim, por que eu falei disso, né? Daí sim. entregou todo mundo. Sim. E aí a Varvara, obviamente, não gostou e mas é muito bom, né? No página 2. Há na carta uma alusão a certos pecados cometidos na Suíça, pecados alheios, ou seja lá como eles escrevem, uma palavra, pecados. A moça, diz ele, é pérola e diamante. E é claro, ele é indigno dela, né? Uhum. Eu gostei muito desse Pierre. Sim. É, e tem cara de que vai ser. O cara chegou para contar tudo de todo mundo aí. Outra coisa da encenação dele, né? De que deu a encenação, na página 204. O pai vai falar com ele, né? Uhum. É, que situação você me botou? Pediu desculpa pra Dasha e tal.
E aí o Pierre, você podia falar comigo de outro modo, né, meu amigo? Aí bota o narrador aqui, né? Proferiu já com voz baixa, bem baixa. E o filho, por favor, não grites, acredite. Sim. Então, assim, ele tava sozinho, né? Uhum. E aí, por fim, a parte que a Tati ficou em dúvida e eu também, e todo mundo, eu falei, né? Mais um fim gancho para não deixem de comprar o próximo folhetinho. Sim. Exato. Que Sim. acaba com o Chata dando um soco na cara do Nicolas, Isso. que não teve reação, que foi mais estranho. E a Lisa desmaiou. E aí começa o narrador já dizendo que tudo isso aconteceu em 10 segundos, né? Uhum. Sim. Ele fala, né, como é que todo mundo estava na sala, o que tudo aconteceu. Chata ver que todos haviam esquecido completamente em seu canto, porque ele não tinha participado de nada dessas fofocas, né? Uhum. Do nada levantou um soco na cara do Nicolas. Não sabemos se é ciúme, pois ele está sendo disputado por todas as mocinhas Do livro. da sociedade. Ou coisas passadas. É. Falei muito, vocês estão só. Não, eu achei interessante que Não, mas é que esse capítulo aí é pura fofoca mesmo, né? movimentação, né? É. Eu acho interessante que ele larga umas coisinhas, por exemplo, ele está falando da Suíça, né, que você falou, Nani, que eles falaram lá, você falou que na Suíça, lembra? Você falou que não ia se casar, e aí depois ele pergunta para o Stepan, quando que você vai para a Suíça? Tipo, meio que dando a entender, você não vai também lá fazer parte da... Deixa aqui. Aí ele responde, eu, a Suíça, né? Admirou-se e perturbou-se. Ou seja, como assim eu fazer, né? Eles estão tipo tirando sarro. Você também não vai lá participar do Oba-Oba lá com a gente? O que acontece na Suíça não fica na Suíça. Não, nesse caso aqui. Mas ficamos assim com esse gancho, né? Do socão aí do Chatov no Nicolas. E a Lisa desmaiando, e a gente ainda não entendeu direito o que é que. Eu ainda não entendi. Bom, não entendi nada, né? Mas agora menos ainda, a gente achou que estava esclarecendo alguma coisa, eu acho que só colocou um pouquinho mais de dúvidas no caminho. Mas enfim, vamos ver se a Lisa é só meio doidona aí e quer fazer o anuário dela, o que ela quer. Faltaram entregar a ela, né? Ela foi Sim, a única que saiu ilesa. Até quando? sim. Quem será a próxima vítima? Quem será? A gente tem que aguardar a próxima meta e, bom, vamos ver se a gente vai descobrir coisas novas. No próximo vídeo nós vamos falar já da segunda parte do capítulo 1 e 2 da segunda parte. Então vamos ver se vai mudar um pouquinho o tom se a gente vai entrar num meio mais filosófico ou se a gente vai continuar no barraco aí, que eu tô gostando muito. Tô adorando esse narrador fofoqueiro. É ótimo, não é? Adoro. Então, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Até lá, gente. Tchau.